Hoje a gente está aqui com a Cláudia Matarazzo. Gente, que honra ter trazido ela ter vindo até aqui no meu podcast, podcast da Daisy. Ela é influenciadora e palestrante, ensina há 30 anos simplicidade, requinte e elegância. E como ela chama, etiqueta sem frescura. Cláudia, é muito legal você estar aqui com a gente, comigo, que a gente se conheceu há tanto tempo, ainda no meu tempo da moda, né? E hoje você está aqui no meu podcast. Muito Ai, legal. e eu tô vibrando com essa sua virada de página, da moda Pois para é, as páginas dos livros, literalmente virada de página, é, né? Então, eu tô achando o máximo, Daisy. é Ai, verdade. livro é tudo de bom. Coragem eu tenho, viu? Agora, o que Muita. vai dar, a gente não sabe. Já tá dando, já estamos É, aqui, ó. E que diversão, né? Que gostoso poder falar de livros, nossa. muito bom, né? Eu tive uma infância leitora, porque eu tive uma mãe muito leitora. Então, ela sempre me incentivou muito. E como sou temporona, tinha irmãos mais velhos que também faziam eu ler, num incentivo meio disciplinar, mas faziam eu ler. Depois parei um pouco de ler, parei um tempo, na época, nos meus 35 anos de moda, não tinha muito tempo. Eu lia, mas não lia tanto como eu queria ter lido. Então, fechei o ciclo para começar a leitura. E agora tá dando tempo, né, Agora tem o Daisy? tempo todo do mundo para ler, né? Então tem que ler bastante. Me fala um pouquinho aí de você. Você tá no, a Cláudia está no Instagram, no @claumatarazzo, e todo dia ela dá dica para gente não dar gafe, né? É, é bem por aí. Mas foi meio acidental essa minha entrada para o mundo do comportamento, da etiqueta, porque eu era como você, eu tive uma infância muito leitora, eu era nerd da classe total, eu lia muito, porque eu gostava, minha mãe muito cedo me apresentou para Monteiro Lobato, aí Monteiro eu, Lobato é que acho sempre a que é introdução, uma né? introdução maravilhosa, e depois eu era muito metida e tinha uma coleção que era uma coleção para a juventude dos clássicos gregos, que era Nossa, um Paulo, não sei das quantas, o nome dele, agora esqueci o sobrenome, mas os livros eram maravilhosos. E era uma coleção para a juventude, juventude jovens de 14, 15, 16 anos. E eu era rato de biblioteca e minha mãe acabou me dando assim com 8, 9 anos. Então eu devorei aquilo também aos 8, 9, 10. Eu lia tudo que me caía na mão. E nunca imaginei que eu fosse escrever livros. Então, isso pois é. para mim foi Mas uma eu coisa muito acho que a especial. leitura e a escrita, elas andam juntas, É, né? Quem gosta de ler, gosta de escrever. gosta. É. E, enfim, então eu até saí um pouco da tua pergunta, Não, mas mas não tem problema. explicando essa paixão por livros, né? E depois eu segui outro caminho completamente. Eu amo cantar, estudei canto mais de 10 anos, eu queria ser cantora, consegui gravar um disco pop pela Ah, então vamos 3M. falar disso, É, porque eu já ia te perguntar mesmo, qual é a sua história aí com a música? a música era uma paixão absoluta, assim, não sei de onde veio isso, eu gostava de cantar. Com 15 anos comecei a estudar canto para valer, era uma professora aqui em São Paulo muito popular, que treinava Antônio Fagundes, Marília Gabriela, ela dava aula de locução, dicção e canto. Então eu tinha 15 anos e fazia aula junto com essa turma, assim, era muito engraçado. Tinha outros nomes, agora não está me ocorrendo, mas todos. A Irene Ravache, imagina, maravilhosa. Ah, E eu era um acabei de assistir uma peça mascote, com ela maravilhosa, muito boa. maravilhosa, pois é. Aí entrei por esse lado do canto. Quando eu tinha 26 anos, eu gravei um LP, ainda era LP, Nossa, ainda era vinil, e que tipo de música? música popular. Era música popular brasileira, e tenho muito orgulho, porque esse LP ganhou o prêmio Sharp Revelação de Música em Que bacana. 87, Ah, imagina. E depois eu acabei não seguindo a carreira de cantora. Eu fiz shows com Abelardo Figueiredo, fiz shows de Cole Porter e tal, mas eu era do dia, eu sou do dia. ai, E à aí eu noite. percebi que aquela coisa de fazer show à noite acabava comigo. Eu falei,
não posso passar a vida inteira acabada. Então eu brinco que eu falo que agora eu faço shows vesperais, eu faço shows de vez em quando, Matutinos. e gravamos CDs, não tem problema nenhum, a gente distribui para os amigos e continua cantando. Ai, mas que legal essa história da música, né? Tem uma história que você cantou numa novela? Teve alguma coisa Teve assim? agora a novela foi há uns 3 anos atrás, o Tempo de Amar, do Alcides Nogueira, e aí tinha uma personagem que era uma Pepita de Ouro, que era uma cantora do Rio de Janeiro, mas ela fingia que era argentina, e ela cantava El Dia que me quieras com sotaque horrendo em Ah, português. E aí fizemos. que bacana. Como que foi parar no jornalismo? Você parou? Foi. Então, fui parar no jornalismo, porque quando chegou a hora de escolher uma profissão e fazer vestibular, eu queria fazer música. Meu pai virou para mim e falou assim: não, você não vai viver de música. Aqui não dá certo. Depois até daria, porque hoje a gente tem Nossa, musicais, a gente tem canto. Hoje é diferente, mas há 45 anos atrás realmente não ia viver de música. E eu falei: bom, então a outra coisa que eu sei fazer, que eu gosto, é escrever, então vou fazer jornalismo. E fui. E dei muita sorte, porque eu me dei muito bem no jornalismo, trabalhei 10 anos na Editora Abril. Então, eu trabalhei na TV Cultura, aí fui para o jornalismo televisivo e deu certo. Mas a gente com 17 anos, gente, você não tem muita noção do do que que vai quer fazer. fazer e o que vai Não. fazer. A minha primeira formação foi Olha lá. fonoaudiologia. Pois é. Trabalhei 6 anos, depois fui fazer confecção, porque eu sempre tive ligação com a moda. Eu gostava, na faculdade, eu sempre me destacava, né? Ela era a Miss Elegância, não sei o quê. Então, Então, eu tinha que fazer moda. Aí, quando eu resolvi, mas eu não fui imediatamente fazer faculdade de moda. Fiz faculdade de moda há uns 45 anos. E foi duro, viu? Porque no é. meio daquela molecada, uma Mas mulherona. foi importantíssimo, né? Mas foi. Teve bastante conteúdo, coisa que me É. ajudou. Foi muito bom. Foi muito bom. Como que você consegue manter o hábito de leitura hoje? Você tem uma vida intensa, né? Um trabalho o Olha, dia inteiro. eu adoro ler, realmente, e eu gosto de ler livro físico. Eu ainda não consegui passar muito para o virtual. Eu leio no iPad e tal, mas eu gosto do livro físico. E você sabe que eu já cheguei aí para casamento, em vez de pegar a clutch, eu peguei o livro, e quando eu vi, eu estava na igreja com o livro velho, assim, na mão. Eu falei: Nossa, gente, o que eu vou fazer? 2 vezes me aconteceu isso, há muito tempo atrás. E de tanto que eu lia e vivia colada em livro, isso antes de internet, lógico, né? Claro que agora com internet a gente acaba dividindo o tempo com conteúdo de internet, com o Instagram, redes sociais, etc. Então, sobra menos tempo para ler. Mas o meu tempo de lazer de verdade, ele não existe se eu não parar, pegar o livro e agora assim, agora eu vou ler. Não desliga tudo e não tem essa de ler ouvindo música. não, Não. precisa tirar todos os estímulos, E eu senão a leio à gente não noite. consegue. Eu não vou dormir sem ler. Às vezes Ai, eu, que bom. eu tenho insônia um pouquinho, aí eu não tenho problema nenhum com a insônia. Eu pego o livro e leio e boto em dia. Outro dia eu fiz até um vídeo sobre isso, sobre o benefício da leitura antes de dormir. Te traz um sono tranquilo, Outra gostoso, coisa. mas tem que ser no impresso. Não pode ser no Kindle por causa da luz azul, que Exatamente. inibe o hormônio, a melatonina, e você não dorme bem. Não, mas é isso mesmo, tem que ser no impresso, porque daí você cai, o livro cai e você adormece. E adormece, é muito gostoso, é muito gostoso. Eu também sou diurna, também sou da parte diurna. Eu leio mais durante o dia, mas à noitinha dá aquele fim de noite, fim de dia, né? Eu estou vendo, e todas as suas seguidoras estão vendo, que tem sempre muita novidade. Conta aí um pouco de novidade. É que assim, esse ano foi um ano meio atípico, porque eu fiquei fora muito tempo, aí fiz cirurgia no começo do ano, aí minha filha fez cirurgia, tudo coisa até boa, não era mas você fica por conta, né, de hospital, de cirurgia, sim. de não sei o quê, e então agora o ano está começando agora, para mim, né?
já está no final, mas ainda vamos aproveitar um Agora, pouquinho. depois de agosto, ele Exatamente. corre para o Natal, né? Então, a gente vai fazer um curso agora, no final de setembro, temos um curso com a Mary Gridio, que é a minha colega lá de Teresina. Ela brinca que ela fala que ela é a Cláudia Matarazzo de Teresina. Eu falo, não, você é muito mais do que a Cláudia Matarazzo de Teresina, porque a gente anda com ela lá, ela não tem um sossego, é muito engraçado. E ela vem para cá. Ela finalmente vai vir para cá, a gente vai fazer um dueto do resgate da casa, né? A casa, porque ela é uma grande organizadora, mas mais do que isso, ela é uma mulher que entende de novidade para casa. Não é só limpeza, é organização, limpeza, os aparelhos novos, o que você substitui por o quê. É muito interessante. Que bacana. E aí eu vou falar de receber, de etiqueta, etc. Então a gente vai fazer uma imersão nessa casa. Eu até brinquei e falei assim, nossa, elas vão sair dominando os 4 cantos da casa. Aí batizamos o curso, né? De dominando os 4 cantos da casa. Quando vai ser? 28 de setembro, na Associação Comercial de Pinheiros, vai ser. E posso falar? Quem tiver interessado, lógico. pode entrar no meu Instagram, no Cláudio Matarazzo, e entra deve lá. Ser, e eu já estou interessada. Vai ser quando? Final de setembro? Final de setembro, 28 de setembro, é uma quinta-feira. São 4 horas de curso, 5. É um dia só. É um dia só. Então tem que ir, gente. Eu acho que eu vou ver um como é que está a minha agenda e 28 vou estar lá. Mas vem mesmo. Vem que eu te espero. Então, a gente começou a falar dos livros, então fala um pouquinho de cada um. Como que surgiu a vontade de fazer o primeiro? Como foi? O primeiro tem uma história até bonita. Foi em 91, eu fazia televisão, o Walter Weisflog, que era o editor da Companhia Melhoramentos e era meu amigo de fora, virou para mim e falou, olha, eu queria que você viesse onde eu trabalho. Eu não sabia que ele era editor e nem dono da Melhoramentos, porque a gente se conhecia de música. E aí eu falei, onde você trabalha? Ele falou, a gente tem uma pequena gráfica lá na Lapa. Quando eu cheguei na pequena gráfica, era Melhoramentos, aí eu quase caí de costas, né? Eu falei, Walter, mas como que você nunca me falou disso? Ele falou, porque o nosso assunto era a música, né? E aí ele me convidou, ele falou, olha, mas aqui eu estou como editor, eu queria te convidar para escrever um livro sobre etiqueta, porque a Melhoramentos é uma companhia que tem mais de 100 anos e nós não temos... O nosso último livro de etiqueta foi nos anos 70, isso era 91. E você já trabalhava com etiqueta? Nada, eu trabalhava na TV Gazeta. E até ele ia no meu programa porque tinha acabado de dividir a Bósnia, a Herzegovina, não sei o quê. E ele me ligou e falou, Cláudio, eu preciso do seu programa porque o Atlas mudou, o Atlas Mundial, que foi o mesmo desde a Segunda Guerra, tinha mudado completamente. Ele queria anunciar que a Melhoramento estava com esse Atlas novo. Tal. Daí que a gente bateu esse papo. Aí ele falou, eu queria que você escrevesse sobre etiqueta, porque você tem uma imagem jovem. Na época era jovem, tinha 40 anos. E você tem uma imagem jovem e tal. E a Danusa acabou de lançar, tinha acabado de lançar o Na Sala com Danusa, e foi um sucesso tão grande que a gente acha que a gente tem que ter um livro de etiqueta também. Não era da mesma editora? Não, a Danusa acho que foi sempre Companhia das Letras. Aí eu arregalei o olho e falei, Walter, etiqueta, eu acho isso muito chato, mas falei assim mesmo. Falei, mas olha, só se for uma coisa sem frescura, porque etiqueta é chatérrimo. Ninguém vai querer ler isso. Ele falou, aí ele me pegou o livro da Danusa e falou, leia esse, e aí você me liga. Eu fui para casa com o livro da Danusa, e aí eu li, Daisy. Até hoje eu lembro da sensação, eu chorava, literalmente eu chorava quando eu liguei para ele. Falei, Walter, é o seguinte, eu até poderia escrever esse livro antes dela escrever, porque ela falou tudo que eu queria falar e não tem mais nada para falar. E ela falou do jeito que eu queria falar. Aí ele me deu uma dica assim que eu levo para a minha vida, para todos os 21 livros que eu escrevi depois. Ele falou, não, você vai, respira. Era telefone fixo, me lembro até hoje, que eu desliguei o telefone assim e eu chorava olhando o telefone. E ele falou, respira, esquece esse assunto. Daqui a 3 meses, esquece esse livro, não abre mais livro de Danusa. Daqui a 3 meses, você escreve um índice do que você quer escrever, do que você faria se fosse para falar de comportamento. Tá bom. Esqueci o assunto.
E eu sou disciplinadinha, né? Aí eu, dali a 3 meses, Dali a bom, o 3 Walter meses está vou esperando fazer. lá o raio do índice, deixa eu fazer o índice. Então lá fui eu, etiqueta sem frescura. E eu fiz o etiqueta sem frescura, era o título. Falei, tem que ser sem frescura, que senão é muito chato. Ah, e o que seria etiqueta sem frescura? Aí eu comecei, né? Fora de casa, dentro de casa, festa, eu fiz um índice. Mandei para ele. Naquela época era fax ainda. Aí liguei e falei, mandei por fax. Aí ele falou assim, ele ligou, falou, recebi teu índice. Falei, então, você gostou? Ele falou, não, eu vou gostar quando você pegar cada um desses capítulos e detalhar um pouquinho, mas detalha do jeito que você quiser. Faz assim, um por dia, um a cada 2 dias. O livro ficou pronto, acho que em 15 dias. Porque daí livro Nossa. anda sozinho. Você sabe, você escreveu Eu um, escrevi muito ele anda rápido meu livro. sozinho. Quando a gente vai É, embalando, né? é. E nunca mais parei. E aí eu percebi que etiqueta é um assunto, ao contrário do que eu imaginava, ele é muito dinâmico. Muda muito, tem assunto pro resto da vida. E cada um tem um olhar também. Nossa Senhora, e como são diferentes os O seu olhares. programa na Gazeta era sobre o quê? Era variedades, era Ah, variedades. variedades. Aí continuei lá um tempo, mas depois eu comecei a viajar muito, porque o livro foi um enorme sucesso, saiu em 93, acho. E aí eu comecei a viajar com palestra, e acabei saindo de E aí TV. ficou na etiqueta. E escrever é tão gostoso, imagina, eu Não, ficava em mas aí parece que casa. foi E aí o foi a etiqueta, aí caminho foi o para caminho, etiqueta. total, total. Aí Ah, realmente, aí eu me encontrei. E assim, as pessoas falavam assim, nossa, mas você estudou etiqueta? Eu falava, não, eu vivi. aprendi a observar e eu vivi. E eu vivi de uma forma, isso é muito interessante. Posso falar, me alongar um pouquinho? Claro. Porque minha mãe é uma libanesa maluca que me colocou numa escola britânica, numa época que ninguém ia para a escola bilíngue. E lá fui eu, era uma escola britânica para expatriados, que era o St. Paul's, que hoje é uma escola bacana e tal. Ana Gabriel Monteiro Na da Silva. Gabriel, mas naquela época não era, era uma escola pequenininha para filhos de expatriados, de funcionários de multinacionais. E eu e a Bárbara Gância éramos as únicas brasileiras na escola. O resto era assim, era o chinês, o sueco, o norueguês, era gente Por de isso a tudo amizade, lugar. né? Que ela estava no seu Por isso livro. a enorme É. amizade, não, e por isso a gente aprendeu a se virar em qualquer cultura. Porque não tinha essa coisa de, isso eu não faço. Não, sabe? A gente ia, lembra, ia jantar na casa do filho do cônsul libanês, era uma comida completamente diferente da casa da minha casa, que minha mãe era libanesa. Mas eu falei, gente, aqui vamos comer, né? Era outra coisa. Então, essa coisa da etiqueta, eu fui vivenciando muito cedo, com essas culturas diferentes na escola. E isso foi muito fácil. Acabou abrindo um caminho muito mais Ficou fácil, cria uma incorporado, né? independência, fica incorporado. E aí a gente vai ligando os pontos, né? E aí, como era, sou CDF, tinha que escrever sobre o assunto, você vai estudando um pouquinho, tal, mas eu nunca fiz nenhum curso formal. Nunca, tem gente que fala, você fez o London School of Etiquette? Eu falei, não, eu fiz a British School em São Paulo e tá bom demais, né? E os outros livros? Como é que Os outros surgiram? livros foram filhotes, porque o Gafe não é pecado, é o outro lado da etiqueta, que eu Vamos não mostrar. tenho ele É aqui. esse Esse é o aqui. Gafes no Palácio. Esse veio 15 anos depois. O Gafes no Palácio veio de trabalhar nos bastidores do poder e pagar um mico atrás do outro, né, Daisy? Que Porque bacana. cerimonial, ninguém sabe que está dando tudo errado atrás, né? Você faz dar Pois certo, mas e o que dá de coisa errada? Então, esse é um livro que conta um pouco essa Você trabalhou história. bastante no cerimonial, Fiquei né? 7 anos como chefe de cerimonial do governo do estado, de 2006 a 2013. Bastante Acho que até tempo, mais. muita experiência. E muito Foi. agafe para Muito pagar. Não, muito mico. E aí esse é o Amor Sem Frescura, que na verdade, aí tem a série Sem Frescura, né? Que são relacionamentos, quer dizer, como que você se relaciona delicadamente, bem, mas também sem frescura, né? É uma coisa que tem que ser equilibrada. Quantos livros no geral? Com esse aqui, que é o mais recente, que é do ano passado, esse tá da editora Senac e tal, esse aqui é o 21º. Nossa, É. Foi sem bastante. parar desde 91, né? Quase Um a que cada 2 anos. um a cada 2 anos. Um a cada 2 anos. Tomara que eu vá para o mesmo caminho. Vamos ver. Eu já estou escrevendo o meu. Vamos ver. Então. Vem outro por aí.
Vem outro por aí. Tá vendo? Menos de 1 ano depois que você está Ah, falando. não, mas ainda não, ainda Vai, vai demorar um tá pouquinho. fazendo. Estou escrevendo. O que você gostaria de fazer que você não fez ainda na sua carreira? Eu gostaria de fazer um show de música, mas que na verdade não é de música, que eu estou até preparando ele na minha cabeça. Eu queria contar histórias com a música. Então é um show de memória, que já está na cabeça, com as músicas da minha vida. Desde assim, a primeira música que eu cantou na vida. Deixa que diga, que pense, que fale, deixa isso para lá. E aí vai contando a história, vai não sei o que. Ah, E que foi. bacana, que bacana. E como que é assim na sua casa? Como é que eles te apoiam? Como que é O Fernando, graças a Deus, apoia. Ele adora. O Fernando é uma pessoa animada, ele é sociável, ele gosta. E ele é musical também. Então, ele dá palpite, acho que tem que pôr essa, mas não tem que pôr aquela. Ele apoia bem. A minha filha é advogada e ela é assim, né? Então, é diferente. disciplinada, séria? É outra vibe. E os jovens, eles não conseguem imaginar a mãe diferente daquilo que vê todo dia. Tá lá para ouvir, né, para um monte de coisa, mas ela não consegue imaginar. Tanto que outro dia ela viu no YouTube um vídeo de quando eu apresentava o Festa Baile na TV Cultura, e ela ficou espantadíssima. Que ela falou: Nossa, mas você se vestia desse jeito? Nossa, mas o público era assim? Bom, era, Vale, era um programa de Mudou, televisão, né? né? Mudou, tudo Ela ficou muda. espantadíssima. Então, e você quer contar alguma gafe que você acha Eu mais quero contar uma interessante? gafe que nem o Mário, que está aqui na minha frente, que é meu sócio, conhece ainda. Ai, que Eu bom. fiz uma gafe anteontem, gente. É porque, assim, eu sempre falo que gafe é inevitável. Todo mundo comete. É. E, assim, quem fala mais, quem fala muito, quem é Ah, tá bocudo, mais tá mais suscetível. suscetível a gafe. E eu sou até atentazinha, mas não tem jeito. Eu fui gravar um programa, uma entrevista para a faculdade da Associação Comercial. E com esse meu amigo, o William, que eu conheci na casa do meu irmão, e aí ficamos amicíssimos, e conversa para lá, conversa para cá, trocamos o WhatsApp, não sei o quê. Meses falando pelo WhatsApp, chego lá para gravar. A Ele, entrevista. oi, William, tudo bom? Não sei o que, não sei o que lá. Aí, olha, o William trouxe meu livro aqui para você, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, é o Wilson. Eu falei, como assim é o Wilson? Aí, bom, eu imediatamente falei, Wilson, ainda bem que gafe não é pecado, né? Porque aliás, eu levei de gafes. Falei, ainda bem que gafe não é pecado, por minha autoria, né? Eu falei, como você nunca me corrigiu? Ele falou, sei lá, o papo estava tão bom, você falava William, ficou William. Pois Eu é. falei, Wilson, pelo amor de Deus, mas que vergonha que eu passei. Já foi. E acontece, Você né, sabe que gente? no meu lançamento, todo, todo mundo vem com o nominho para você fazer a dedicatória. E uma das pessoas falou assim, para a mocinha que estava dando a coisa: não ponha meu nome porque ela tá careca de me conhecer. Ai, amiga da onça. E aí ela não pôs. Era uma pessoa que era importante, mas que eu não lembrava o nome. Não lembrava o nome também por um motivo muito especial. Foi assim, quem leu meu livro sabe que eu quase fali e ele quase que foi ele não foi o responsável, mas ele estava ali naquela empresa. Então você deletou Eu mesmo. deletei o nome dele e ele foi no meu lançamento. Quando foi para eu escrevi ao querido amigo, né? Porque eu não. Ele insistiu para você pôr o nome? Não. Não, Graças ele a nem Deus. percebeu. Nem percebeu. Eu escrevi escondidinho. Graças a Deus. Não, Mas gente. Mas eu fiquei numa saia justa. O que eu faço agora? O que eu Não. faço? Isso é um mandamento de lançamento. A gente fala para a pessoa que fica lá vendendo. Não há hipótese de você não escrever o nome da A pessoa pessoa. pode falar que Pode não falar. precisa, mas Tem precisa. uma história maravilhosa do Rubens Ewald, de lançamento dele, que está até no Gafe Não é Pecado. Ele contando, você rolava de rir, porque ele falou, ele lançou o primeiro livro que ele lançou, que era aquele guia de vídeos, na época que tinha muito vídeo, tinha guia de vídeo, ele lançou em Santos, que é a cidade dele.
que tinha fila, né, no quarteirão, porque ele era o Rubens Evald, não sei o quê, e ele olhando uma senhorinha que vinha lá do fundo, ele fez, ai, que legal, amiga da mamãe, que legal, ela tá aqui, não sei o quê, veio. A senhorinha se aproximando, chega a senhorinha, obviamente, sem a Filipeta, falou, imagina ver esse menino crescer sem a Filipeta. E o Rubens Evald, que era um armário de alto, desmaiou e fingiu o desmaio. Levaram ele para dentro. Falaram, você tá bem? Você tá bem? Aquela coisa, aquele furdúncio, a senhorinha ali e tal. E aí ele abriu o olho e falou assim, eu não saio daqui enquanto vocês não descobrirem o nome daquela senhora que é amiga da minha mãe, eu não posso não saber o nome. Pois é. Mas Você às acredita? vezes, quando a gente precisa da palavra, a palavra vai não, embora. a rapidez dele, né, de fingir um desmaio. Então agora eu brinco, eu falo para todo gente, qualquer coisa desmaia, né? Desmaia e depois resolve. Depois resolve. Gente, foi uma delícia esse papo. Eu te agradeço super por você ter vindo, que eu sei que você é super ocupada. Imagina, não, foi uma delícia mesmo. E, gente, quem gostou do nosso papo, segue a Cláudia na @CláuMatarazzo no Instagram. Yes. Ela vai estar dando dica para você não passar esses perrengues e não fazer nenhuma Vários, gafe. todo dia. Todo dia, uma diferente da outra. E se você quiser saber alguma, você pode perguntar, né? Ah, por favor, manda lá. Manda perguntas, né? Lógico, manda lá. Se você gostou desse vídeo, assina o canal, comenta, curte e manda para uma amiga que você sabe que vai gostar. E até a próxima. Quer falar alguma coisa? Quero só deixar um beijo enorme e dizer que eu quero voltar. Vamos fazer mais. Oba, oba. Gente, até a próxima. Foi?